Olá, vamos dar continuidade aos vídeos de trigonometria. Vamos nesse vídeo falar das primeiras funções trigonométricas. O nosso estudo de trigonometria ele vai começar em cima deste triângulo, o triângulo retângulo. Então aqui a gente tem um triângulo ABC, os seus lados também ABC, só que em minúsculo, né? E os ângulos aqui alfa, beta e o ângulo de 90 graus, obrigatoriamente, para ser um triângulo retângulo. Os lados desse triângulo, ele recebe alguns nomes que a gente vai usar muito aí no estudo da trigonometria. Aqui é o seguinte, ó, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, sempre, ele vai ter um nome e vai ser hipotenusa, né? Esse também é o maior lado do triângulo retângulo, tá? Sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E o B e o C são chamados de catetos. Então aqui, catetos. Eu vou colocar no plural porque eu falei dos dois. Então é cateto e cateto. Então as nossas primeiras funções trigonométricas, elas vão ser chamadas assim, ó, seno. É a primeira função, vai se chamar seno. Seno é uma razão entre o cateto. Aí aqui tem uma convenção, a gente vai chamar de cateto oposto. Mas quem é o oposto? Tudo vai depender do ângulo. Se eu estou pensando no ângulo aqui do vértice B, o beta, o meu oposto é esse B minúsculo. Se eu estiver pensando no alfa, o meu oposto é esse C minúsculo. Então tudo depende do ângulo. Porém, a definição de seno sempre será cateto oposto dividido por hipotenusa. Nós também vamos ter uma outra função trigonométrica chamada cosseno. Então, o nosso cosseno, ele também é uma razão do cateto. E agora a gente vai chamar de adjacente, cateto adjacente, dividido por hipotenusa. Aqui também, adjacente significa estar ao lado, né? Então tudo também depende do ângulo. O nosso beta, quem está ao lado é o C. E o nosso alfa, quem está ao lado é o B. Por isso que aqui, nessa primeira nomenclatura, eu chamei apenas de hipotenusa e cateto. Eu não disse quem era oposto, nem quem era adjacente, porque tudo isso depende do ângulo. E a nossa terceira função trigonométrica aqui é a tangente. A tangente, ela é também uma razão entre os catetos. Ela é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ou então, a nossa tangente também pode ser vista, né? A nossa tangente aqui, ela também pode ser a razão entre o valor do seno pelo valor do cosseno. Ambas vão atingir o mesmo valor aí do seno e cosseno. Eu escrevi aqui por extenso, ó, seno, cosseno, tangente, mas a gente pode representar isso e vamos representar por forma simbólica. Então, o seno, ele em português, a gente escreve assim, 100, apenas 100. Você vai reparar que nas calculadoras científicas tem as teclas, né, das funções trigonométricas e ele aparece na calculadora científica com um I aqui, S-I-N. Isso é porque está em inglês. E seno, ele nunca é seno de nada. A gente sempre tem que colocar um argumento aqui. Esse argumento é o ângulo, né? Veja que aqui eu escrevi por extenso seno, por isso eu não coloquei ângulo aqui na frente. Mas toda vez que a gente escrever da forma simbólica aqui o 100, né, representando o seno, então o seno é sempre seno de algum ângulo. Assim como também o cosseno, que a gente vai fazer cos, ele também é cosseno de algum ângulo. E a tangente, que a gente em português coloca como TG, né? Em inglês ela é TAN, que é o que aparece nas calculadoras científicas, e ela também tem que ter um argumento aqui, né?
que é a tangente de algum ângulo, cosseno de algum ângulo e o seno de algum ângulo. Vamos ver um exemplo. Aqui agora eu tenho um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui em A, né, que é onde forma o ângulo de 90 graus. Eu tenho os ângulos aqui alfa e θ e as medidas do triângulo ABC. De início, eu devo identificar quem é a hipotenusa. A nossa hipotenusa é esse valor A. Como eu disse anteriormente, é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ou o maior lado do triângulo. Então, vamos começar com as primeiras funções aqui, ó. Seno, eu quero agora vou começar aqui com alfa, né? Seno de alfa. Então, seno de alfa, quem é? Pela nossa definição, cateto oposto dividido por hipotenusa. Quem é oposto ao alfa? Oposto é quem está na frente dele, quem se opõe ao alfa. É a medida C. Então, aqui é C. E a nossa hipotenusa equivale a A. Então, o seno de alfa é C sobre A. E o cosseno? O cosseno de alfa, quem é? O cosseno de alfa é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado dele, que é o B, dividido pela hipotenusa A. A tangente de alfa vai ser igual. Tangente é cateto oposto, que é o C, dividido por cateto adjacente, que é o B. Então, ficamos com C sobre B. Em relação ao ângulo θ, então vamos ver aqui, ó, seno de θ é igual. Quem é o oposto ao θ agora? Oposto ao θ, veja bem, ó, quem está na frente do θ é o B. Então, ele entra aqui, B. E a hipotenusa é a mesma, é o A. Então, B sobre A. O cosseno de θ, quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente. Quem está do lado do B agora, do θ? É o C. Então, C dividido pela hipotenusa A. E a nossa tangente de θ. Quem é a tangente de θ? É o cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Aqui, nós estamos tratando apenas dessas três funções trigonométricas, mas existem mais. Por enquanto, a gente vai ficar só com essas três. Eu queria que vocês reparassem também uma coisa que será útil em exercícios futuros. Veja o valor do seno de alfa, C sobre A. E aqui o cosseno de θ também é C sobre A. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque o alfa e o θ, quando somados, ele vai dar 90 graus. Como é que eu sei disso? Porque todo triângulo, a soma dos três triângulos, dos três ângulos, dá 180 graus. Como eu já tenho 90 aqui, eu preciso de 90 para chegar em 180. Então, a soma dos dois é igual a 90 graus. Isso nós chamamos de ângulos complementares, né? Quando a soma deles dá 90 graus. E quando isso ocorre também essa propriedade. O seno de alfa é exatamente igual ao cosseno de θ. Assim como o seno de θ é igual ao cosseno de alfa. Essa é uma propriedade importante que será usada depois em alguns exercícios aí de outros vídeos. Vamos ver exemplos numéricos. Nós temos aqui um triângulo retângulo de medidas 6, 8 e 10. 10 é o maior lado, então ele logo de cara é hipotenusa. O 8 e o 6 são catetos. Eles serão adjacentes ou opostos, depende do ângulo que a gente vai analisar. Então, vamos começar com o θ aqui em cima. Então, seno de θ é igual. Cateto oposto, quem está oposto ao θ? O 8. Então, aqui nós temos 8 e a hipotenusa vale 10. 8 décimos. Se a gente simplificar, chegaremos em 4/5. A gente pode deixar assim, de forma fracionária, ou, se a gente quiser também, 0,8. Qualquer uma dessas respostas está correta. O cosseno de θ, quem era cosseno mesmo? Cateto adjacente. Quem está adjacente ao θ? Agora é o 6. Então, 6 sobre 10, que simplificando, chegaremos em 3/5. A tangente de θ, cateto
oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, 8/6. Simplificando, 4/3. Vamos ver em relação ao ângulo alfa. Então, quem é o seno de alfa? O seno de alfa, cateto oposto. Quem está oposto agora ao alfa? É o 6. Então, a gente tem 6 e a hipotenusa 10. 6 décimos, que é o mesmo que 3/5. E repare de novo aquela propriedade, né? 3/5 é o cosseno de θ igual a seno de alfa, quando alfa mais θ é igual a 90. Continuando, cosseno de alfa é igual, quem é adjacente ao alfa? Agora é o 8. Então, 8/10. 8/10, nós teremos 4/5 aqui na simplificação. E, por último, a tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? Cateto oposto pelo adjacente. Então, seria 6/8, que simplificando a gente chega em 3/4. Então, essas são as primeiras relações de funções trigonométricas, né? O seno, o cosseno e a tangente, que nós vamos, por meio delas também, explicar as outras funções que existem e resolver alguns exercícios práticos aí da trigonometria. Então, até os próximos vídeos. Até lá!